Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e o tema da nossa aula será as frações equivalentes. Então, nós estudamos em uma aula anterior como observar a equivalência entre as frações e os números decimais. Hoje iremos observar essa equivalência existente entre uma fração e outra fração. Como conseguir identificar quais frações são equivalentes, certo? Então, isso iremos detalhar na aula de hoje, certo? Detalhadamente, isso vocês irão ver na prática. Vamos lá. O tema da nossa aula é noção de frações equivalentes, certo? Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Então, gente, vejam só. Vocês vão analisar isso na prática. Olhem só. Observem essas três figuras, certo? Vejam que elas ocupam a mesma dimensão. Qual é a diferença entre elas? A forma em que elas foram divididas. Vejam. A primeira fração foi dividida em duas partes iguais, só que o todo é o mesmo tamanho da segunda fração, que foi dividida em quatro partes iguais. Já a terceira fração ela foi dividida em 8 partes iguais. Entenderam? Foram destacados aqui nas cores vermelhas e branca a mesma área da figura. Só que foi ampliando as divisões, ou seja, da primeira para a segunda foi ampliada no dobro. E da segunda para a terceira também ela foi ampliada a questão das divisões que eu estou falando no dobro. Ou seja, ó, a parte branca da segunda figura, duas partes. Já a parte branca da terceira figura, quatro partes. O mesmo aconteceu nas partes coloridas na cor vermelha, certo? Então, aí é um exemplo claro de que as frações elas podem ser equivalentes, ou seja, elas podem se equivalerem na questão da igualdade. Portanto, isso representado agora em forma de frações, representado por números. Vejam só como fica. Ó. A primeira fração é 1 meio ou 1 sobre 2, que é equivalente à fração 2 quartos ou 2 sobre 4. Assim como a fração 4 oitavos ou 4 sobre 8 são equivalentes. Então, as frações 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes. Na ilustração vocês percebem porque elas são equivalentes. Porque representam a mesma parte do todo. Certo? A questão das divisões em partes iguais é que foram diferentes, mas seguindo uma proporção, certo? Quando aumenta-se a parte na cor branca, a questão das divisões, a vermelha vai ser aumentada na mesma proporção, certo? Então, estas frações, 1 meio, 2 quartos e 2 oitavos, são frações equivalentes, ok? Seguindo aqui, mais um exemplo. Vejam só, nós temos aí 3 figuras na coluna do lado esquerdo e 3 figuras na coluna do lado direito. O que muda? Muda-se a forma como elas foram divididas, certo? Mas o formato é o mesmo. Então, o que nós vamos analisar aqui? Qual fração que está, qual figura que está do lado esquerdo é equivalente à figura que está do lado direito? Como que nós vamos observar isso? Pelo tamanho do todo, certo? Então, vamos ver aqui essa primeira figura. Esse primeiro retângulo aqui é equivalente a qual retângulo, gente? Ao retângulo do meio. O todo é igual. O que mudou? A forma como ela foi dividida. A primeira foi dividida em 3 partes iguais e a segunda em 6 partes iguais. Da coluna do lado direito em 6 partes iguais. Vejam. Agora o retângulo que foi dividido em 5 partes e duas partes foi colorido aí na cor vermelha. Certo? Então equivale, ó, a figura que foi dividida em 10 partes iguais, certo? O todo é igual. A forma como ela foi dividida é que é diferente. O mesmo acontece com essas duas que restaram aí. Ó. Uma foi dividida em 4 partes iguais, já a outra foi dividida em 12 partes iguais, certo? Então, são frações equivalentes. Isso na ilustração. Só que nós vamos trabalhar com os números. Vejam só. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero, certo? Exemplo, obter frações equivalentes à fração 1 meio. O que devemos fazer? Multiplicar o numerador, que é 1, e o denominador, que é 2,
por um mesmo número natural, diferente de zero. Veja o que acontece aí. Ó. Primeiro, multiplicamos por 2, encontramos a fração 2 quartos. Por 3, 3 sextos. Por 4, 4 oitavos. E por 5, 5 décimos. Todas essas frações que apareceram aí, elas são equivalentes a 1 meio. Certo? Vejam só, agora vou detalhar para vocês o que foi que aconteceu. A primeira fração, 1 meio, primeiro multiplicamos ela por 2. Sendo que 1 vezes 2 é 2, certo? E 2 vezes 2, 4. Portanto, a fração 1 meio é equivalente a 2 quartos, como apareceu aí. A fração 1 meio também, multiplicando ela por 3, iremos encontrar, certo? A seguinte fração. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3, 6. Então, 3 sextos também é equivalente a 1 meio, assim como é equivalente, certo? Também você vai encontrar outra equivalente multiplicando por 4. Então, qual é o segredo? Eu vou sair multiplicando essa fração por um mesmo número natural diferente de zero e encontrarei frações equivalentes a ela. Como aí, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Mais uma que é equivalente, certo? Que está lá. Agora a última. E você vai encontrar infinitas frações equivalentes a 1 meio, multiplicando por um mesmo número. Multiplicando por 5. 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 5 décimos. Vejam, as frações 1 meio, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos são frações equivalentes. Certo? Vocês viram nas ilustrações que eu mostrei no início do vídeo por que elas são equivalentes. Porque o todo é uma figura igual, ou seja, ocupa a mesma área. As divisões em partes iguais é que vão se modificando, certo? Então, ó, portanto, as frações são algumas das frações equivalentes a, certo? As frações 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos são algumas das frações equivalentes à fração 1 meio. Por que alguma? Porque existe várias, existe uma quantidade infinita. Porque você pode sair multiplicando. Nós começamos de 2, certo? E fomos até 5. Mas só que você pode fazer multiplicações infinitas. Basta multiplicar a fração pelo mesmo número natural. Ou seja, o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. E você vai sair encontrando frações equivalentes àquela que você realizou a multiplicação. Ok? Vamos para frente. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo das situações problema que vocês irão trabalhar na atividade de hoje, utilizando a questão de conferir se as frações são equivalentes, certo? Então vejam a interpretação. João ganhou figurinhas para colar em seu álbum. 1/5 das figurinhas vieram repetidas. Prestem atenção nessa expressão. A expressão 1/5. É desta expressão aqui que vocês vão formar a fração da situação problema para que vocês possam encontrar, dentre as alternativas aqui, uma fração equivalente a que vocês irão formar. Então, marquei lá 1/5, não é isso? A fração que também representa o número de figurinhas repetidas é... Vejam, primeiro nós vamos ter que formar essa expressão aqui, 1/5, transformar ela em fração. 1/5 quer dizer que é 1 sobre 5, gente. 1/5 nada mais é que numerador 1 e denominador 5. Certo? Prestem bem atenção nisso, 1/5. Agora, qual dessas frações, dessas 4 frações, letra A, letra B, letra C, letra D, é equivalente a 1/5? Como é que nós vamos descobrir? É só multiplicar o 1, que é o numerador da fração, e o 5 pelo mesmo número natural. Se você realizar essa multiplicação e chegar a uma das frações que estão nas alternativas aqui, você já encontrou a fração equivalente e vai lá, pronto, está tudo resolvido. Vejam só. Então, se é multiplicar por números naturais diferentes de zero, vamos multiplicar primeiro por 2. Por que por 2, professor? Porque se você multiplicar por 1, não vai mudar nada. Se você multiplicar 1/5 por 1, vai continuar sendo 1/5. Então, quando é que vai surgir uma fração diferente que sendo equivalente a 1/5? Quando você multiplicar por 2, por 3, por 4... certo? Até encontrar uma
destas frações aqui, ou seja, chegar a uma dessas 4 frações que estão nas alternativas. Então, vamos tentar por 2. Vamos multiplicar 1 vezes 2 e 5 vezes 2. Não pode ser número diferente, ou seja, tem que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, certo? Então, 1 vezes 2, certo? É 2. Só que 5 vezes 2 é igual a 10. Portanto, o que foi que aconteceu? Já encontramos, está na letra A, ó, 2 décimos. Nós multiplicamos a fração 1/5 por 2 e chegamos à fração 2 décimos, que está na letra A, certo? Agora eu vou mostrar a vocês por que essas frações elas são equivalentes. Isso é uma coisa que não tenho dúvida. Lógico que já como eu multipliquei o numerador e o denominador por 2 e cheguei a 2 décimos, já está comprovadamente que essa fração ela é equivalente. Mas se você dividir 1 por 5, que é essa primeira fração aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, 1 por 5, veja, o que acontece? Vai ser igual a 2 décimos. 0,2, 2 décimos. Se você dividir 2, que é a segunda fração aqui, que é a equivalente, nós encontramos 2 por 10, vai chegar a esse mesmo resultado aqui. Por isso que elas são equivalentes, certo? Ó, 2 dividido para 10 é igual a 2 décimos também, 0,2. Certo? Então não tenho dúvida. Se você multiplicar a fração, quando eu digo fração é o numerador e o denominador, por um mesmo número natural, o resultado vai ser uma fração equivalente à que você multiplicou. Então quando eu multipliquei 1/5 por 2, eu encontrei 2 décimos. Então 2 décimos é equivalente a 1/5. Não tenho dúvida disso. E a resposta correta será letra A. Certo? Então esse será o tema da nossa atividade. Espero que vocês realmente assistam às orientações repassadas nesse vídeo para que vocês possam realizar a atividade sem grandes dificuldades, certo, pessoal? Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.